Começamos mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos abordar daqui a pouco o incêndio que destruiu algumas lojas no centro de Maceió na sexta-feira passada. Vamos conversar a respeito com o Tenente Coronel Buriti, que é subcomandante operacional do Corpo de Bombeiros Militar aqui na capital. Daqui a pouco, logo depois do intervalo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Bem, vamos tratar a partir de agora do incêndio da sexta-feira passada, que atingiu algumas lojas no centro de Maceió. Algumas foram totalmente destruídas. Para falar a respeito, como a gente disse na abertura do programa, vamos conversar a partir de agora com o Tenente Coronel Buriti, ele que é subcomandante operacional do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Maceió. Coronel, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Enfim, quantas lojas foram realmente atingidas com aquele incêndio da sexta-feira passada? Olha, foi um incêndio de grandes proporções, né? Nós tivemos 4 lojas totalmente destruídas, né? Eu prefiro analisar que nós tivemos muito mais, porque a destruição de um incêndio ela vai muito além, né, do que a gente imagina, do que a aparência. Então, eu acredito que daquele quarteirão ali, né, nós teremos prejuízos, os lojistas, os donos, os proprietários de pelo menos 11 lojas ali terão um prejuízo muito alto. E qual foi a causa determinante, Coronel? A gente não pode dizer a causa, né, isso fica a cargo da perícia de incêndio, né, é um incêndio que foi, como eu disse, de grandes proporções, de um combate muito difícil, um quarteirão inteiro, você imagine, quarteirão inteiro você tendo um foco bem no meio dele, né? Então, foi muito difícil o combate e eu confesso que na chegada eu até me assustei, né? Eu imaginei até que nós perderíamos o quarteirão inteiro. Não dá nem para fazer uma suposição com relação às causas desse incêndio? Olha, a suposição, na verdade, não é uma afirmação que eu vou dizer. Provavelmente, pelo histórico do centro da cidade, por ser antigo, as instalações elétricas, possivelmente um curto-circuito. Normalmente, a maioria das causas dos incêndios naquela região tem sido curto-circuito. E essas lojas atingidas, elas tinham algum equipamento de combate a incêndios? Olha, Flávio, uma das lojas, a Gaivota, por exemplo, ela já tinha sido notificada 2 vezes pelo Corpo de Bombeiros. A nossa diretoria de atividades técnicas está fazendo esse levantamento. A fiscalização do bombeiro continua, a gente faz o nosso papel de fiscalizar, de notificar, mas cabe também ao proprietário a responsabilidade de colocar isso para frente, né? De fazer o projeto de incêndio e pânico, né? Contratar um engenheiro de segurança, ter um projeto de segurança, né? Então, com certeza, uma loja com os equipamentos adequados, né, ela pode conseguir
né, minimizar ou até extinguir o incêndio no princípio. Né? Mas daquela forma que o incêndio se encontrava, não existe equipamento nenhum pequeno que teria condições de apagar aquele fogo. Foi dantesco, foi muito grande. Coronel, como o senhor falou agora há pouco, aquela área realmente é uma área de prédios antigos, instalações elétricas antigas, também suscetíveis de provocar incêndio. Daí eu perguntar se o Corpo de Bombeiros tem feito frequentemente trabalho de inspeção naquela área. A fiscalização ela é feita constantemente nas lojas. Né? O centro da cidade, eu tive muita dificuldade. Né? Eu cheguei trazendo a autobomba escada, que é um caminhão com a escada de 40 metros. Né? Tive muita dificuldade para entrar, para andar com aquela escada dentro do centro. Né? Uma escada pesada. A estrutura, né, do solo do centro, muitas vezes, não suporta o peso. A gente teve um caminhão que afundou. Né? As bancas de jornais atrapalharam bastante. Né? O centro da cidade ele é muito complicado, Flávio. Eu já estou daqui a pouco ficando velhinho aqui no bombeiro e desde que eu cheguei, esse papo do centro da cidade, eu já tenho até discurso pronto, né? A gente sabe que vai vir a época da chuva e já sei que vai ter deslizamento, que eu vou falar. Aí vem agora o problema do centro. Desde de garoto, porque dos 20 anos de idade que eu cheguei no bombeiro, né? A gente sabe que o centro é um problema. Né? Foram feitas várias reformas no centro, se gastou bastante com verbas federais no centro da cidade, colocaram algumas partes elétricas subterrâneas, né? Então você tem, na verdade, um misto ali, uma mistura, um sorvete napolitano, porque uma parte elétrica é subterrânea, da iluminação, mas você, ao mesmo tempo, você tem linhas de alta tensão com 13.800 volts passando em cima da cabeça de todo mundo. Né? Eu não gosto de falar muita palavra negativa, eu sempre gosto de falar pontos a melhorar. Uma coisa que eu posso elogiar, inclusive vou tirar um selfie com ele, é com o hidrante que funcionou a noite toda. Vou tirar um selfie com aquele hidrante. Porque ele verdadeiramente ele salvou aquele quarteirão, aquele hidrante. Ele funcionou a noite inteira. Né? Eu trabalhei quase 11 horas na parte alta, até pela minha especialidade. A gente se dividiu, eu fiquei comandando a parte alta através das escadas, dos telhados. Né? Tivemos os bombeiros embaixo, o subcomandante comandando um lado, um capitão do outro lado, um tenente na parte de trás, então a gente praticamente cercou esse fogo. E eu chegava a delirar lá em cima quando passava um rádio para mim e falou, tem água à vontade, nem se preocupa com água. Então, isso realmente foi um ponto muito positivo, esse hidrante. Teve outro hidrante que quando o bombeiro mexeu no hidrante ele saiu, porque na verdade ele estava só de enfeite, ele não tinha ligação nenhuma. Né? Então, assim, eu acho que depois desse incêndio, nós temos que atacar vários pontos. Né? Seja a gente sentar com a prefeitura tem muito boa vontade com o Corpo de Bombeiros. É uma preocupação, lógico, da prefeitura que aquilo seja resolvido. Né? Olha só quantas pessoas estão sem trabalhar, os empresários sem poder vender. A gente sabe que o Brasil atravessa uma crise e é um momento muito difícil. A gente pensa nisso toda hora, eu pensava nas pessoas que chegariam de manhã para trabalhar e não iriam trabalhar. Né? Então, a gente tem que atacar várias partes, ou seja, como é que o centro tem que ficar acessível para as viaturas do Corpo de Bombeiros. Né? A emergência ela é prioridade. Né? O outro ponto são os lojistas terem a noção de como é importante ser fiscalizado e cumprir as normas do Corpo de Bombeiros. Né? A gente fiscaliza, mas mesmo fiscalizando, Flávio, não significa que não vai ter um incêndio. Você pode ter sua loja toda completa, toda equipada com equipamento de incêndio, mas necessariamente não significa que você está livre de ter sua loja destruída por um incêndio, mas você tem condições de dar um primeiro combate. Então, eu acredito que esses dois pontos são essenciais. A gente rever essa parte de acesso no centro. Eu vou até botar mais um ponto, a questão da gente rever a questão de outros hidrantes. O hidrante ele é extremamente importante para o Corpo de Bombeiros. Você imagine, eu tive um caminhão funcionando, o autobomba tanque, ele funcionou 12 horas seguidas, sendo abastecido pelo hidrante e dele saem linhas. Quando eu falo linhas, as linhas são as mangueiras e as linhas saindo para o combate. Então, aquele hidrante ali, vale a pena tirar um selfie, ele tem que virar ali um ponto turístico, porque aquele hidrante salvou a operação. Coronel, a gente está falando no incêndio, mas na verdade são alguns incêndios esse ano, naquela área central de Maceió. Dá para fazer assim, um diagnóstico dessa situação? Por que estão ocorrendo justamente agora
quase que a mesma época esse ano. Olha só, eu já dei uma entrevista falando em coincidência, né? Mas as perícias que têm sido feitas, elas têm detectado a questão de curto-circuito. Mas enquanto não se apura, a gente não pode afastar nada. Agora, Flávio, a gente chegou a um limite, né? O estado de Alagoas atingiu 3,5 milhões de habitantes, mais ou menos. A capital, Alagoas, passou de 1 milhão. Então, a gente tem que começar a se acostumar com ocorrências diferenciadas. O bombeiro tem se preparado para isso e a população vai começar... Nossa, como é que aconteceu isso? Você vê, um dia a gente estava no quartel e, de repente, desabou um silo inteiro daquele moinho motriza com milhões de toneladas, né, concreto, desabou. Então, são ocorrências inesperadas que a gente tem que começar a se preparar para elas. Seja através de incêndios, que vão aumentar bastante, por isso que o bombeiro tem se preocupado na questão, através da taxa de bombeiros, né, se equipar. Para você ter uma ideia, né, nós tivemos 14 viaturas. Das 14 viaturas, 10 foram compradas através da taxa de bombeiros. E ainda estão chegando até dezembro mais 4 compradas com a taxa de bombeiros. Taxa de bombeiros ainda do ano passado. Então, verdadeiramente, eu recebo muitas reclamações. Pô, são tantas taxas, é tanto imposto. Pô, mas essa realmente, ela tem um valor diferente porque vida não tem preço. E, Flávio, ninguém toca na taxa de bombeiro se não o bombeiro comprando equipamento. Não tem papo de, mas o que é muito dinheiro, aquelas piadas. Mas só para equipamento. Só para equipamento. Outra coisa, o bombeiro não toca no dinheiro sem o Ministério Público estar acompanhando. Então, acima de tudo, a gente tem que defender com unhas e dentes essa nossa taxa. Ok, vamos ao intervalo, a gente volta já a conversar aqui em conjuntura com o Tenente Coronel Buriti, do Corpo de Bombeiros Militar. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1,3 milhão em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Voltamos a conversar com o Tenente Coronel Buriti, que é o subcomandante operacional do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Maceió. Coronel, no bloco anterior, o senhor terminou falando sobre a importância da taxa de bombeiros, né? Que muita gente paga de má vontade ou não paga, mas que, pelo que o senhor explicou, de 14 caminhões que o bombeiro dispõe, 10 foram comprados com com recurso da taxa de bombeiro. E 4 que estão para chegar em dezembro, todos os 4 comprados com a taxa de bombeiro. Que mais equipamentos têm sido adquiridos com esses recursos?
Olha, são diversos equipamentos. Então, eu vou citar alguns equipamentos importantes, que são aqueles equipamentos que realmente eles chegam para salvar vidas, para minimizar sofrimento, que são os desencarceradores. Para vocês terem uma ideia, cada desencarcerador, o conjunto de desencarcerador, aquele que é usado para cortar as ferragens, retirar as vítimas das ferragens no acidente, cada um daquele é R$70 mil. R$70 mil a gente não precisa de um, a gente tem Maragogi, a gente tem vários locais, né? Outros quartéis aqui também na capital. Então, esse é um exemplo. Imagine um bombeiro equipado, Flávio. Um bombeiro equipado com EPR, que é equipamento de respiração, capa, capacete, bota. Cada bombeiro equipado, um bombeiro equipado não sai menos de R$30 mil. Um bombeiro. É até uma boa notícia, que isso é legal. Quem diria que eu ia falar isso, né? Cada bombeiro do estado de Alagoas, cada um recebeu a sua própria capa, a sua própria calça, a sua própria bota e o seu próprio capacete de proteção, o seu próprio equipamento de proteção individual. Isso é histórico, né? E eu conversava até com um fornecedor que é mundial, da MSA, que é uma marca mundial. Ele falou que a gente não está comprando apenas equipamento, a gente está comprando o melhor equipamento, né? Então, porque a gente às vezes, eu gosto de falar isso para a tropa às vezes, né? A gente é um bombeiro pequeno, de um estado pequeno, da federação com muitas dificuldades. Mas você ser um bombeiro de um estado pequeno não significa que você tem que ser pequeno. Você tem condições de fazer treinamento de alto nível, você tem condições de ter uma equipe de alto nível, você tem condições de estar entre os melhores bombeiros do Brasil e do mundo. E eu acho que isso é sempre o foco que a gente tenta passar para a tropa. Temos o melhor equipamento. Qual é a diferença? É treinar. Ah, você não tem uma torre de treinamento. Pô, eu não tenho a torre, mas o prédio não falta para eu me pendurar. É mais real ainda. Então, o que a gente tem insistido no bombeiro com a tropa, né, a gente tem se empolgado é que a gente não perde para ninguém. A gente tem que cada vez mais, né, se especializar e se tornar melhor. Equipamentos de mergulho foram comprados também. Jet skis, só jet skis foram 6 comprados com a taxa de bombeiros. O guarda-vida, ele já chega mais rápido à vítima, né? Então, são vários equipamentos, né? São vários. Os cães de resgate que estão sendo apoiados, estamos construindo o canil do Corpo de Bombeiros também. Mas agora há pouco o senhor falava da sua preocupação com relação ao prédio do Corpo de Bombeiros, que corre risco, inclusive, de desabar. Como é que está a situação em termos de resolver essa questão? Esse é um problema grave do Corpo de Bombeiros, eu acho que não só do bombeiro. Os quartéis da polícia, as delegacias, isso é um problema que já vem sendo avisado. Não é um quartel da década de 70. Ele só foi construído e sempre foi ficando reformado. Hoje nós temos problemas estruturais. Arapiraca, por exemplo, que é um quartel muito bonito, né, ele pode desabar a qualquer momento. Ele está sendo sustentado por ferros, né? Temos viaturas novas, equipamentos novos, mas já tem medo de cair tudo em cima disso tudo novo, né? Mas assim, tem sido feito. O bombeiro, de uma forma administrativa, a parte de departamento de material, a gente está muito organizado. O Corpo de Bombeiros, eu preciso encher a boca para falar isso, né? Os processos, os andamentos, os acompanhamentos dos processos, a parte de acompanhamento de licitações, o bombeiro ele está muito adiantado como instituição aqui em Alagoas. Então, é o tipo de coisa, Flávio, mas cadê? Eu estou precisando de uma obra, mas cadê o documento? Está aqui. Mas precisa, está aqui. Mas está aqui, está tudo pronto. O bombeiro fez o papel dele. Então, agora a gente aguarda, logicamente, né? O secretário tem uma boa vontade muito grande. Eu tive numa reunião semana passada em que ele perguntou essa questão de estrutura, a questão de valores para serem distribuídos entre as instituições de segurança. A gente passou essa questão dos quartéis, então ele é sabedor dessa situação e a gente está com esperança de que a qualquer momento, né, saia primeiro a reforma do quartel de Arapiraca, que está orçado mais ou menos em R$1,5 milhão, né? E a reforma do quartel aqui do Trapiche da Barra, que é o quartel do Comando Geral, que foi da década de 70, que está orçado mais ou menos em R$1 milhão, né? Para ficar novinho novamente. E é um quartel muito bonito. Ele é tombado de Arapiraca, inclusive, não pode derrubar, né? Tem que realmente, não é nem reformar, é uma reforma estrutural, né? Como se você construísse um em cima do outro, né? Fazer outro, né? Coronel, qual é a sua avaliação com relação à atual gestão da segurança pública, agora que voltou a denominação segurança pública ao invés de defesa social? Olha só, eu não vou ser suspeito em falar porque meu primeiro contato com o doutor Alfredo está sendo nesse governo. Eu ouvia falar dentro do trabalho do GECOC,
né? Hoje eu estou no comando operacional, tenho reuniões diretas e acompanho o trabalho dele. Para falar a verdade, ele parece um trator, né? Então, assim, como membro da segurança, ele tem empolgado os integrantes do Corpo de Bombeiros, ele tem apoiado os integrantes do Corpo de Bombeiros, ele tem passado uma humildade fora do comum, ele trata bem, ele pede opinião do coronel ao soldado, ele pede opinião. Inclusive, o discurso dele é sempre valorizar a tropa, a parte da base da pirâmide, né? É muito inteligente, tem visão de muita coisa. Aquilo que não conhece, pergunta. Então, assim, eu acho que é um momento único que a gente está vivendo, né? A gente se preocupa até com a saúde dele, porque ele não para, né? A gente precisa que ele esteja inteirão, porque a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, né, quando eu falo, não é o coronel Buriti, né? A tropa, a instituição, tem se orgulhado muito desse secretário, né? Tomara que nenhum estado queira levar ele, porque a gente não vai deixar, não. Coronel, o senhor demonstra muita satisfação em relação aos equipamentos de que dispõe hoje o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Em termos de pessoal, o quadro é suficiente? Não é suficiente. Nós estamos com uma defasagem aí de... Nós temos 1.200, precisamos de 2.500. Então, uma defasagem 100%. Né? Então, eu costumo falar, porque a gente fica muito naquela choradeira, né? Efetivo. Então, eu tenho um discurso mais legal, né? A gente tem prestado um serviço de muita qualidade para a população, com o que temos. Então, nós precisamos, né, expandir esse serviço de qualidade para outros locais, né? Então, a gente está fazendo um esforço fora do comum, a gente sabe das dificuldades do Estado, não é nesse momento, o Estado já vinha passando por dificuldades para contratar, né? Então, a gente tem feito, às vezes, o trabalho de 2, 3 bombeiros voluntários da gente, que não está de serviço e vão para operações, então a gente está colaborando com esse momento, né? Mas a gente está com esperança, sabe que já está sendo discutido essa possibilidade de um concurso mais na frente, né, para a gente dar uma reforçada, pelo menos uma minimizada nessa questão do efetivo, que é necessário realmente. Bem, coronel, para encerrar, vamos voltar à questão de incêndio, mas um incêndio de grandes proporções, que foi aquele na empresa Granbio, em São Miguel dos Campos. O que foi que de fato aconteceu ali? Inclusive, a gente vale também a pena, né, divulgar que ela também não estava em dia com o serviço de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros, né, com a fiscalização, o certificado de aprovação, né? Mas olha só, ali foi um incêndio com material combustível sinistro, ou seja, que está queimando até hoje, né? Uma empresa que tinha os hidrantes bem distribuídos, iniciou um combate eficaz, né? O bombeiro chegou para dar aquela primeira orientação, aquela primeira força, e eles estão combatendo, controlando para não se passar esse incêndio. Agora, foi uma empresa, normalmente essas empresas grandes, elas possuem uma estrutura grande de combate a incêndio. Ok, nosso muito obrigado ao Tenente-Coronel Buriti, que é o subcomandante operacional do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Maceió, pela sua participação nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco. Atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade.
Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Mas polpa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Essa nova parte do Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, vamos falar de música. De história e de música. Na verdade, quem vai ser nosso entrevistado é Eliezer Seton, que foi o responsável pelo grande show neste domingo dos 105 anos do Teatro Deodoro. A gente conversa então e ouve também Eliezer Seton daqui a pouco, depois do intervalo. Atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
partir de agora, nosso entrevistado aqui em Conjuntura é o cantor e compositor Eliezer Seton. Ele que teve a primazia de ser o escolhido para se apresentar com o show Meu Brasil Forrozeiro neste domingo, nos 105 anos do Teatro Deodoro. Seton, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa Conjuntura. E aí, qual é o seu sentimento em ter sido escolhido para os 105 anos do Teatro Deodoro? Ter sido um dos escolhidos, né? Porque a programação foi a semana inteira. Mas eu estou falando do dia exato, 15 de novembro. Aí caiu para mim, não foi escolhido. Então, claro, é mais um feriado que eu pego no Deodoro, e o Teatro Deodoro definitivamente é a minha casa primeira, é a minha casa maior. As coisas maiores que já aconteceram comigo no palco, aqui em Alagoas, aconteceram no Teatro Deodoro. E ontem tivemos mais uma noite dessas maravilhosas. E com sorte, dessa vez, com sorte para mim, dessa vez, pelo seguinte: dessa vez eu registrei, né? Eu registrei áudio, registrei imagens, não é o meu DVD ainda, mas eu registrei o material, porque esse roteiro que você viu ontem é o roteiro básico do DVD que eu vou fazer. E esse registro é para eu trabalhar em cima, para quando eu fazer o DVD ir milimetricamente planejado. Mas a sorte minha dessa vez, porque eu já fiz muita coisa bacana no Deodoro e em outros lugares e a gente não registra. E quem assistiu, assistiu, e quem não assistiu não vai saber nunca, né? Então, agora, com esse registro, vamos fazer uma edição das coisas e tal, vai virar vários clipezinhos e tal, e a gente vai poder mostrar para as pessoas que não foram a noite linda que nós tivemos ontem lá. Eu sou testemunha, eu estava lá, você sabe disso. Bom, agora do show, que durou cerca de 2 horas, certo? Você fez muita referência e cantou coisas de autores alagoanos. Sim, claro. E eu elenquei aqui alguns desses que vou lhe pedir, né, para você fazer referência. Vamos começar pelo Zé Cândido de Santana do Ipanema. Zé Cândido de Santana do Ipanema, né, que, como eu disse, eu tenho um CD em casa que até me foi presenteado pelo Jacinto, da Arquidisca. O Jacinto me deu esse CD faz tempo. Aliás, lá ainda no endereço da Rua do Macena, lá pro lado de lá. Alô, Jacinto, saudade de você. E aí já sinto e continuo sentindo saudade de você. O CD são 13 músicas, 13 sucessos de João do Vale. E das 13 músicas, 5 são parcerias com Zé Cândido. Repara só o tamanho da importância da parceria, né? Então, Pedra do Lajedo, Menina do Grotão, coisas gravadas por N artistas, e o clássico maior, né, que é o Carcará, assim, o segredo sertanejo que Marinês gravou, Uricuri madurou e é sinal que Arapuá já fez mel. Marinês gravou isso maravilhosamente bem. Tudo isso, parceria Zé Cândido, João do Vale, né? João do Vale do Maranhão. E o Carcará, que deu o boom, deu o começo, para não dizer o start, da carreira de Maria Bethânia, quando ela substituiu Nara Leão no show Opinião, né? Era João do Vale, Zequete, Nara Leão. Nara teve que sair do elenco, entrou a Bethânia e virou o hit maior dela. Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião, é um pássaro marvado, tem um bico volteado que nem gavião. Engraçado que eu estava na fazenda Febo, do meu amigo Flávio Leandro, grande compositor, Malicuia, pode vir de Malicuia, que Flávio José gravou e tal. O Flávio, a gente se conheceu porque a gente se juntou no mesmo disco que Elba Ramalho. Estava gravando ele, estava gravando eu, mas ele já me conhecia de antes, quando eu cantei Bodocó, a cidade dele, numa música minha que Elba tinha gravado, uma música minha de Oswaldinho. E eu estava na fazenda Febo, do Flávio Leandro, e esse Febo é uma abreviatura que ele fez, porque a mãe dele ficava doente com o nome original da fazenda. O nome da fazenda dele é Fedor de Bosta. E aí ele, para agradar a mãe, ele pegou as iniciais, é a Fazenda Febo. E quando eu cantei o Carcará para ele, dizendo que era do Alagoano e tal, aí ele disse: agora, Eliezer, eu vi essa música, vi essa paisagem sertaneja, essa coisa do Carcará, e eu, João do Vale, em Pedreiras, não seria esse o universo do João do Vale. E, no entanto, quem é? O universo do Zé Cândido, né? De Santana do Ipanema. E Luiz Vanderlei, de Colônia Leopoldina? Luiz Vanderlei, Colônia Leopoldina, né? Luiz Vanderlei, o clássico que o Brasil conhece, o maior dele é o que seria o Coronel Antônio Bento, mas que o nome original é Matuto Transviado.
Aí o Tim Maia gravou, aí suprimiu a segunda parte, tal, a questão de gravação e tal. E Coronel Antônio Bento, no dia do casamento. Na letra original, o Luiz Vanderlei faz: da sua filha Maria. Na voz do Tim Maia já virou: da sua filha Juliana. Por qualquer motivo, não vem o caso, era filha de alguém. E o Luiz Vanderlei, parceiro do João do Vale, também nessa história. Mas esse clássico do Vanderlei, nacional. Mas a referência maior do Luiz Vanderlei para Alagoas, e para Maceió particularmente, é quando ele fez um censo, eu acho que junto com o IBGE, em parceria com o IBGE, ele fez um censo em Maceió e descobriu que... onde é que eu estou aqui? Maceió é 3 mulheres para um homem só. Isso faz parte, eu pensava que isso era um domínio público, do folclore qualquer, mas não, faz parte da música Terra dos Marechais, onde o Luiz Vanderlei faz um marketing para Maceió, um marketing bacana, convidativo, onde ele faz: se você for um dia em Maceió, não se esquece nunca mais, quando vê 3 mulheres para um homem só, 3 moças para cada rapaz. Quando viu os tiroteios nos comícios eleitorais, você vai ficar gostando da terra dos marechais. Quando vi os tiroteios, claro que imagina que referindo-se principalmente àquele episódio de 57 e tal. Sim, hoje os tiroteios são mais, são mais localizados. Mas houve uma época aqui que realmente a política se resolvia na bala. Na bala. Hoje em dia nem a bala abala a política, que é o que nós temos de pior nesse Brasil varonil. Oh, meu Deus. Seton, Peter Pan. Peter Pan ou José Fernandes, cunhado de Emilinha Borba, que ele era casado com a irmã da Emilinha Borba. E o Peter Pan, eu digo até que Peter Pan é um dos precursores da bossa nova, porque a melodia dele já era uma coisa troncha. Uma coisa que a Ana Caymmi gravou, se queres saber se eu te amo ainda, procure entender a minha dor infinda, olhe bem. Isso é um clássico, isso era Peter Pan, entronchando as coisas. Mas uma valsa dele, notabilíssima, Última Inspiração. Eu sempre fui feliz, vivendo só sem ter amor, mas o destino quis roubar minha paz de sonhador. Última Inspiração, Peter Pan, sozinho, bonitinho, com o nome de Peter Pan. Mas ele aparece como José Fernandes, que é o nome de batismo de José Fernandes de Paula, seria isso, José Fernandes. Inclusive, muita gente, quando vê lá José Fernandes e Luiz Gonzaga, as pessoas pensam no José Fernandes, que foi júri do festival, do programa Flávio Cavalcante. Tinha o José Fernandes, enquanto tinha a Márcia de Whindersson, vocês com menos de 58 vão ter dificuldade de lembrar disso. Enquanto existia a Márcia de Whindersson, que era boazinha. Boazinha, nota 10 para tudo. Estava no júri, fazia parte o filho do Jacó do Bandolim, o Sérgio Bittencourt, compositor naquela mesa, o clássico maior dele. E o José Fernandes era o jurado cara amarrado. O José Fernandes depredava tudo, botava tudo para baixo. Mas não era o nosso Zé Fernandes. Não era o nosso Zé Fernandes. Então as pessoas, quando veem Zé Fernandes, pensam no Zé Fernandes, o jurado do Flávio. Não, Zé Fernandes, o Peter Pan, o alagoano de Maceió, e ele, como Zé Fernandes, parceiro de Gonzaga, aparece com o hino do São João, porque se o hino do Nordeste é a Asa Branca, o Olha pro Céu é o hino do São João. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Isso é um clássico, que todo mundo canta, todo mundo conhece, e é nosso, quer dizer, é Maceió, é o alagoano presente. Bom, você que está nos assistindo, aguarda só um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta ainda com Eliezer Seton, cantor e compositor alagoano, falando e cantando coisas de autores aqui da nossa terra, aqui de Alagoas. Até já. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento.
A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAR 2503. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Voltamos a conversar com o cantor e compositor Eliezer Seton, que foi a atração no encerramento das comemorações dos 105 anos do Teatro Deodoro neste domingo. O show que ele fez foi Meu Brasil Forrozeiro, onde contemplou vários artistas aqui da região Nordeste, alguns fora do Nordeste, mas principalmente o pessoal de Alagoas. A gente está aqui nessa entrevista abordando alguns desses autores alagoanos que foram contemplados ontem no show de Eliezer Seton. Eliezer, Jacinto Silva, de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. Jacinto nordestino brasileiro, como eu denominei ele no texto, nas 2 quadrinhas que eu escrevi para falar do coco, né? Brincando com aquela história de... não, com fulano você tem que dizer tudo explicado, tem que ser cocada de coco de coqueiro, né? E aí eu fiz com isso. Coco que faz cocada de coco, que é de coqueiro, é o coco que, improvisando no sertão, diz que é praeiro. Coco que abre a roda com ganzá e com pandeiro. Aí, todos dizem que o coco é seu filho, é seu herdeiro, mas de fato, sobre o coco, só um fato é verdadeiro. Ele estava em Palmeira e de lá foi para o mundo inteiro, sincopando com o Jacinto nordestino brasileiro. E aí, emendei com isso aqui. Mané mandou, Maria Mateu, Murilo mandou o meu martelo no meio amar. Quando eu canto esse coco, a minha língua treme. Quem fizer outro coquinho é meu amar, me mando matar. Mané mandou, Maria Mateu, Murilo mandou o meu martelo no meio amar. Quando eu canto esse coco, a minha língua treme. Quem fizer outro coquinho é meu amar, me mando matar. Agora, engraçado, daí eu emendei para uma coisa que eu não sei quem conhecia, se você conhecia. Eu um dia cansado que tava da fome que eu tinha. Eu não tinha nada com fome que eu tinha, que seca danada. No Ceará. Você conhecia essa música? A música eu conheço. Virgem Santa, que a fome era tanta. Essa música não é de alagoano, mas essa música foi um sucesso estrondoso na voz do Ari Toledo, onde ele fazia o comedor de Gilete. Ele fazia um texto dessa música, dizendo que passando fome no Rio e tal, e chegava a comer Gilete, era o número que as pessoas mais gostavam de ver, ele comendo Gilete. E essa música é tão somente de Carlinhos Lira e Vinícius de Moraes. Vinícius realmente jogou em todas, aparece o nome dele como autor das coisas mais diversas. E eu trouxe, essa é natural, eu não transformei ela num coco, ela não é bem um coco, mas eu trouxe, ela já estava perto de, ela tem essa característica, inclusive, do texto, ela é toda nordestina. Mas eu aproveitei, claro, eu transformei clássicos internacionais, quer dizer, falou, primazei os autores brasileiros, alagoanos, mas ao mesmo tempo, quando eu trago a música internacional, os clássicos internacionais, que misturo com o nosso cancioneiro nordestino, aí para dar realmente, não é a universalidade do forró, é a universalidade da música, né? E o forró
tem uma grandeza, não me faz não. O forró tem uma dupla personalidade, tipo assim, tem 2 gêneros dos 3 que eu menciono, que é o shot, o baião e o arrastapé. O arrastapé está ali próximo do galope, do frevo, é a marchinha de quadrilha, tudo bem. Mas o shot e o baião, né, o shot remete ao foxtrot e tal, remete ao jazz e tal, a maneira, inclusive eu transformei alguns shots meus até com a linguagem metaleira para tipo jazz. E o baião, por si só, ele, tanto quanto o samba, a bossa nova, que é uma variação do samba, o jazz, o baião tem vida própria, tem um ritmo próprio, a salsa, os ritmos da América Central e tal. O baião tem um ritmo próprio, definido, e é esse ritmo que dá o direito ao baião, nas suas variações. Quando eu digo baião, eu misturo aí o coco, o chachado, o rojão, o próprio forró, como gênero, tudo bem. Esse baião tem cacife de andar pelo mundo nas casas de jazz, e de alguma forma foi isso que eu fui fazer em Viena, levando esse baião e o shot como uma música internacional que possa ser tocada em qualquer espaço, já existe. Você, no show, teve uma música conhecida internacionalmente, salvo engano, foi a versão em brasileiro, em português, aliás, do My Way, foi isso? My Way, que é uma versão minha, né, que é bem a meu jeito, né? Porque o original do My Way, sempre fala do My Way. Mostra um pouquinho, né? Um pouquinho dela. Para quem não foi ao show. O original é francês, até o original é Comme d'habitude. A música francesa foi sucesso, como francesa, mas na sequência o Paul Anka, americano, fez a letra conseguiu em inglês, mais sucesso. E aí o Sinatra gravou, e depois do Sinatra ter gravado, todo mundo gravou, só faltava eu, mas aí eu preferi gravar a minha versão, ou seja, bem a meu jeito, né? Orar, falar com Deus, rogar aos céus, bem a meu jeito. Sonhar em ser feliz, tudo me diz que é meu direito. Buscar em cada olhar a sensação de ser aceito e assim ficar em paz, bem a meu jeito. Vamos voltar aos nossos. Aos nossos. Aos mas outros, além aos outros, né? Porque aí sou eu, né? Que dá licença para eu passar comigo. Mestrezinho. Mestrezinho. Alezinho, o mestre, para mestrezinho, ficar. Não, virou não, mestrezinho, porque virou o nome com o qual ele encerrou a carreira, mas não encerrou a carreira. O Zinho eternizou a carreira como mestrezinho. Hoje, o forró pé de serra, ou seja, o forró cantado por trio, que virou uma realidade em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e tal. O Fala Mansa já é o forró universitário, é ali próximo, tudo bem. Foi muito bom para o forró também, aquela coisa da juventude toda chegar pro repertório forrozeiro total. E o pé de serra mesmo, sanfona, zabumba, triângulo, o Zinho encerrou a carreira dele nesse formato. E o Zinho é um mito nesse circuito. Aí Zé Duarte, um amigo meu, São Paulo, músico também, forrozeiro, cantor, umas coisas picantes, engraçadas que o Zé Duarte sempre cantou. O Zé Duarte, eu dizendo a ele dessas minhas andanças pro lado de São Paulo, em Minas, aí ele disse, Zé, o Zinho gravou você. Ele gravou 3 ou 4 músicas, 3 músicas assim, bem decisivas. E ele disse, olha, qualquer música do repertório do Zinho que você começar a tocar no seu show, todo mundo vai cantar junto. Quer dizer, o Zinho virou, quer dizer, o Zinho eternizou-se como mestrezinho, ele eternizou-se no forró de uma maneira definitiva. Que bom isso, porque o Zinho teve uma carreira grande, né, lidando com todas as dificuldades naturais da carreira, mas ele fechou o circuito em grande estilo e ficou para sempre. Um pouco do Zinho. Um pouco do Zinho cantando uma coisa minha. Tome cuidado comigo, menino, senão eu dou-lhe nó. Presta atenção ao serviço, menino, eu sou forró. Tome cuidado comigo, menino, senão eu dou-lhe nó. Presta atenção no serviço, menino, eu sou forró. O que bate meu peito é um zabumba, meu prato do dia é poeira do chão. Ninguém ouviu falar de canseiro, sou eu que abro e fecho o salão.
Eu respiro com a sanfona, tocando o triângulo meu despertador. As mazelas de dor e tristeza, eu sozinho sou remédio, doutor, doutor. Eu podia dizer, os remédios de dor e tristeza, eu sozinho sou remédio, doutor, doutor. Tome cuidado comigo, menino, senão eu dou-lhe um nó. Aliás, a gente está chegando ao final do programa e considerando que a gente está já começando as comemorações dos 200 anos de Maceió, que vão ser comemorados no dia 5 de dezembro, há duas músicas que marcam muito, tem muita identificação com Maceió. Uma é Maceió do mineiro Lorival Passos, certo? E tem aquela outra, Minha Sereia, que Carlos é do... Moura, maravilhosa. E Ponta de Lápis. E tem o Ponta de Lápis, que é do... Beto Barbosa. De Mata Grande, o nosso Roberto Barbosa, Antônio Roberto. E do Marcos. E de Marcos Vagareza, Marcos Maceió, Marcos Fraqueza, todos três no Marcos Sol. Escolha uma dessas aí pra gente encerrar, por favor. Então eu vou abraçar meu amigo Beto Barbosa, meu amigo Marco Fraqueza, abraçando a Pajuçara, abraçando a minha infância, a minha juventude e as pessoas desse nosso meio musical, onde realmente muitos amigos se entrelaçam. Certo? Ponta de lápis, escrevo, amor à vista, viajei, de mar acima te encontrei em Maceió. Minha sereia, Ponta Verde, Pajuçara, os teus braços me embalam, saudades de Maceió. Baby de mar, a de amor, sede de carinho, sol e mar de Maceió, é de eterno e de ilusão. Oh Maceió, você roubou meu coração. Ai, saudade do céu, do sal, do sol de Maceió. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Maceió. Bem, nosso muito obrigado a Eliezer Seton, que, repetindo, foi quem encerrou as atividades, as comemorações dos 105 anos do Teatro Deodoro. E muito obrigado a você, telespectador, pela sua audiência.